Olá, abençoados. Graça e paz a todos. Obrigado pela atenção. Estamos aqui mais uma vez reunidos para crescermos na graça e no conhecimento de Deus. Agradecendo a vocês aí, pedindo para que vocês continuem se inscrevendo aí no canal. Dê o like, compartilhe para que outros abençoados sejam alcançados e liberto dessa religião que se encontra aí fora, que só escraviza os filhos de Deus. E dando continuidade aqui, amados, agora ontem, terceiro vídeo que eu fiz, eu tinha a intenção de tornar um pouco mais prolongado, mas acabou o espaço do tablet e eu parei aqui e vou dar continuidade ao entendimento, né, da palavra de Deus. A gente vem falando, iniciamos aí falando e continuamos falando sobre a lei de Moisés, né? Explicando que a lei de Moisés não veio para os gentios, né? Que a lei de Moisés é exclusiva para os judeus. Foi para os judeus, porque os judeus não cumpriram e se tornaram transgressores da lei. E Deus teve que se revestir de carne e se manifestar como Jesus de Nazaré, e cumpriu a lei. E eu já passei para vocês aqui várias passagens que eu mostrei para vocês aqui na Bíblia, como Romanos 10:4, a lei e os profetas duraram até João. E eu vou dar continuidade aqui e vou mostrar para vocês aqui na Bíblia que todo o Antigo Testamento, como já foi dito, todo o Antigo Testamento, nós, os gentios, né, os brasileiros, que eu já expliquei para vocês também o que é gentio, o que é judeu, né? Sempre lembrando, porque isso é muito importante para você poder se localizar na Bíblia, você saber que os judeus é a nação de Israel e que os gentios são todas as outras nações do mundo, com exceção de Israel, né? Que a primeira aliança não foi para os gentios, né? E que foi somente para os judeus. E toda essa primeira aliança, ela já foi cumprida, né, através da manifestação de Deus, como Jesus de Nazaré. A lei e os profetas duraram até João. E o Antigo Testamento, a lei e os profetas, na cruz, Jesus de Nazaré falou: está consumado, e consumou toda a primeira aliança, que não foi para nós. Então, gente, o pregador, aquela pessoa que não é pastor. Pastor é Cristo. Não existe pastor. Você pode estar pastor, mas o pastor é Cristo. Qualquer de nós pode estarmos pastor. Quando você está admoestando alguém, quando você está explicando o evangelho da graça de Deus em Cristo para alguém, você está pastor. Mas pastor, o único pastor é Cristo. O que tem aí fora são enganadores, né? Pessoas que pegaram os filhos de Deus, né? E que não pregam evangelho, só pregam engano, mentira. Pregam aquilo que condiz com a ganância, com a ambição deles. Então o nosso único pastor é Cristo. Nosso sumo sacerdote é Cristo.
O nosso altar é Cristo, o ressuscitado. Entende, gente? Então, quando você se dispõe, como eu estou me dispondo agora, a dar o entendimento, repassar o entendimento, não meu, mas do Espírito Santo que habita em mim, e que eu me dispus a repassar isso para frente, porque ai de mim se não passar. Então, você só pode dizer algo se você mostrar na Bíblia. Os cães gulosos, eles fazem, olha, amanhã vai ter campanha de libertação, mas não mostra aqui na Bíblia. No primeiro domingo do mês vai ter Santa Ceia, não mostra aqui na Bíblia. Faz campanha da casa própria, não mostra aqui na Bíblia. Entende, gente? Então, nós precisamos saber o que é um culto racional, gente. Entende? Precisamos ter entendimento do Evangelho, da graça de Deus em Cristo, para você poder servir ao Todo-Poderoso da maneira correta. Olha, eu vou ler para vocês aqui, fora do que eu vou dar início, dar continuidade ao nosso quarto vídeo. Eu vou explicar para vocês o que é um culto racional, que é para vocês verem a diferença de você procurar entender, porque na verdade nós nunca aprendemos nada, porque nada foi nos repassado. Como eu já disse aqui anteriormente, nós fomos enganados, gente, e vocês só vão poder servir ao Cristo ressuscitado, vocês só vão poder servir a esse Deus espiritual que está dentro de cada um dos seus filhos. Entende, gente? Quando você procurar discernir o Evangelho da graça de Deus em Cristo espiritualmente, gente. Entende? Enquanto você vê pão como um pão da padaria, você não vai entender, cara. Você não vai entender a palavra de Deus dessa maneira. Tudo na Bíblia é espiritual, gente. Mas a fé vem por ouvir, né? E pelo ouvir vem o entendimento, quando você crê. Mas a maioria dos evangelhos você se esforça, né? Como Deus mesmo diz aqui, que ele vai levantar humildes, né? Vai para envergonhar os sábios, os doutores de teologia, né? Eles vão ser envergonhados exatamente por aqueles que não sabem nem falar direito. Porque esse entendimento aqui não é entendimento, não é sabedoria dada por homem, gente. Isso aqui é sabedoria espiritual. Então Paulo, aqui em Romanos 12:1, ele disse assim, olha, eu vou ler para vocês e eu vou explicar para vocês aprenderem, né, e se interessarem a vir para a graça de Deus, onde você tem um culto racional. Olha aqui o que é um culto racional, olha. Romanos 12:1, olha. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, gente, olha, Paulo está dizendo aqui para que você apresente o seu corpo, né, a Deus, né? Apresentei o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. O culto racional é você apresentar o teu corpo a Deus, né, gente, que é a igreja,
e cada um de nós somos um membro da igreja. Quando se junta 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, se forma, são quatro membros da igreja, tá? Que forma o corpo de Cristo, que é a igreja, e que o sumo sacerdote, né? O cabeça é Cristo, gente. E o corpo de Cristo é a igreja que somos nós. Não é parede. Entende? Então, essa igreja de Cristo que somos nós, ela pode se reunir na minha casa, na tua casa, no meio da rua, em qualquer outro lugar. Desde que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, né, gente? Que é o nosso culto racional. É um culto onde se prega um único evangelho, que é a graça de Deus em Cristo, que é a sã doutrina, que é o ministério do Espírito, do qual o cabeça é Cristo, o ressuscitado. Entende, gente? Então, olha, um culto racional é aqui você tá ouvindo algo e você sair desse culto sabendo algo, gente. Sabendo, por exemplo, olha, que Paulo é o teu apóstolo, que Paulo é o apóstolo dos gentios e que você só pode ter ouvidos para Paulo. E onde é que você encontra Paulo? De Romanos a Hebreus, o ministério do Espírito. Olha, eu vou ler para vocês aqui um culto racional. Olha, você vai sair daqui sabendo que Paulo, ele é apóstolo do gentil. Eu já li para vocês isso aqui, vou ler de novo. Olha, Romanos 11:13. Dirijo-me a vós outros, que sois gentil. Olha. Então, eu iniciei aqui, iniciei a nossa reunião aqui falando que nós somos gentil, porque gentios são todas as nações do mundo, menos Israel, e que nós não somos de Israel, então nós somos gentil, e que o nosso evangelho é as 14 cartas de Paulo, que é a sã doutrina, o ministério do Espírito, do qual esse evangelho é universal e é o único evangelho que tem na Bíblia, gente. De Romanos a Hebreu, onde os cães gulosos não abrem, porque eles não entendem, não sabem explicar, e porque aqui não tem engano. Entende? Aqui não tem dízimo, aqui não tem unção com óleo, aqui não tem lei, gente. Todas essas coisas e muito mais, são 613 mandamentos e ordenanças, né? Que eles não querem pregar isso aqui, porque eles pregam por topa enganância. É tão verdade que eles estão aí tudo rico, gente, tudo poderoso. Tem bancada de evangélicos. Quem são os evangélicos? Eles, gente. Só tem eles. Só tem os líderes, gente. Não tem nem um irmãozinho que saiu ali da comunidade que está fazendo parte da bancada dos evangélicos, gente. Entende? Eles são o dono do circo e o palhaço são vocês, os evangélicos, gente. Entende? Vocês são os palhaços. A verdade é essa. Então, nós precisamos ter entendimento da palavra, né? E sair desse engano, gente. Nós precisamos sair desse engano. Então, aqui diz, olha, que Paulo é o apóstolo do gentil, gente. Então, você não pode dar ouvido a um evangelho onde só tem condenação, gente. Porque só se prega, não se prega nem a lei de Moisés, né? Porque a lei de Moisés foi abolida, que eu já expliquei, vou mostrar aqui, dando continuidade. A antiga aliança nunca foi para mim, nunca foi para tu, e eles continuam pregando isso para continuar te enganando, te roubando,
né? E eles cada vez mais poderosos, mais ricos, e vocês não servem a Deus, está servindo a eles. E é difícil a situação, gente. É difícil a situação. Então, olha, eu vou provar aqui na Bíblia que o Antigo Testamento, né, que nós não fizemos parte do Antigo Testamento, gente. Que Deus, ele veio primeiramente somente para os judeus. Os judeus foram o povo escolhido por Deus para ser nação exclusiva dele, gente. Entende? Vocês precisam sair desse culto racional, sabendo das coisas e tomando atitude, gente. Saindo da mão desses cães gulosos, gente. Entende? Porque você sai de casa para ficar contra Deus, gente. Porque, olha, em Romanos 10:4 diz, olha, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, gente. Então tu sai de casa para chamar Jesus de mentiroso e dizer que o fim da lei não é Cristo. Então você está dizendo, está chamando ele de mentiroso e não tem justiça para tu, porque você está dizendo que é mentira dele, você está dizendo não tem a justiça para ti, e você está separado de Cristo porque não chegou na nova aliança, porque só tem Cristo na nova aliança, gente. O Cristo ressuscitado. Jesus de Nazaré, da primeira aliança, era uma manifestação de Deus em carne para o cumprimento da lei e dos profetas e para juízo dos judeus, gente. Nós não entramos no juízo, que nós somos depois da cruz. Nós somos do Cristo ressuscitado, de Deus mesmo. Esse Jesus de Nazaré que vocês continuam seguindo, né, que tem até um missionário aí que o cara faz orações e as pessoas ficam dizendo lá que foi curado, os mentirosos, em nome de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, gente, era o nome jurídico, o nome físico, né, de Jesus de Nazaré. O judeu, Jesus de Nazaré era o judeu. Dentro de Jesus de Nazaré estava o Deus mesmo. Olha, o meu nome jurídico, o meu nome terreno é Haroldo Ferreira Lira. Mas o meu verdadeiro eu de Deus não é o Haroldo Ferreira Lira. Esse Haroldo Ferreira Lira, ele é carnal, ele é terreno. Entende, gente? O meu verdadeiro eu está revestido desse Haroldo Ferreira Lira, que é o Espírito de Deus, porque eu creio que sou eleito, que sou filho dele. Então, esse Espírito de Deus, ele está revestido da carne de Haroldo Ferreira Lira, que eu vou mostrar para vocês aqui, olha, que o evangélico, ele se revolta quando você prega o Cristo ressuscitado, quando você prega o ministério do Espírito, porque ele só discerne as coisas carnalmente e não consegue entender nada da Bíblia. Por isso que vive desse jeito, que vive que é difícil falar até. Então, olha, como eu estava te dizendo, o meu verdadeiro eu espiritual, ele está dentro dessa carne, né, que é o nome, né, o nome dessa carne, desse ser terreno, é Haroldo Ferreira Lira, gente. E que o Espírito de Deus, que eu creio que eu sou um eleito dele, ele está revestido dessa carne que veio para cá com todos nós aqui. Nós viemos para cá enviado por Deus, né, gente? Nós estamos aqui, nós somos embaixadores de Cristo, gente. Nós estamos numa missão aqui, que é o que eu estou fazendo agora, pregando o evangelho da graça de Deus em Cristo, tentando, através de vocês ouvirem, vocês entenderem, né, o Espírito que habita em ti, se tu for um eleito dele, né, através de ouvir essa palavra, e se você crê, o teu Espírito, ele vai despertar, né, porque o próprio Espírito testifica, né,
O próprio Espírito testifica que tu é filho de Deus e testifica o entendimento da palavra, gente. Porque nada é de nós. A fé não é nossa, nós não somos de nós, esse corpo não é nosso, né, gente? Tudo é de Deus, a fé é de Deus. Tudo é de Deus, gente. Os cães gulosos aí diz que eles têm que fazer oração, né? E através da oração dele, como eu vejo aí, os anúncios, se você tem algum problema, venha para cá. Eles dizem que através da oração do cão guloso vai ser resolvido tudo. Isso é um engano, gente. Deus, ele não age dessa maneira. Olha, eu já li para vocês aqui, o Evangelho, o poder de Deus, gente. Olha, pois não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho de Deus, aliás, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Como que vai acontecer nada com esses cães gulosos, se nem o Evangelho eles não têm, gente? Nem o Evangelho não tem. Tem você não sabe nem dizer o que é aquilo ali, gente. Engano total. Então, olha, pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, que somos nós, os gentios. Todos as nações do mundo, grego. Então, olha, 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, gente. Se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, meu amigo. Não é por campanha, não é por mentira, não é pelo interesse que vocês veem esses anúncios aí, vocês saem correndo para lá, né? Com interesse de ter casa, de ter carro, de ter isso, de ter aquilo. Deus não é isso aí não, gente. Deus é espiritual, meu amado. Você tem que buscar a Deus pensando nas coisas espirituais. Entende, gente? Olha, então, como eu estava te explicando antes, né? Como eu estava te explicando antes, eu vou mostrar para você aqui em Efésios 2. Olha, eu não quero que vocês fiquem só me ouvindo não, viu? Eu quero que vocês também abram a Bíblia e que vocês confirmem o que eu estou falando aqui, porque aqui é diferente dos cães gulosos aí, né? Que eles falam e não mostram e as pessoas creem. E aqui, os incrédulos a gente mostra, diz o capítulo, o versículo, e tem uma grande parte deles aí que diz que tudo é mentira. Porque nunca foi pregado para eles e eles não servem a Deus, eles servem a homem, então eles preferem dar crédito ao cão guloso, ao cara que está chamando ele de ladrão, o cara que está dizendo que se Jesus voltar, ele vai ficar, né? Dizendo que o devorador vai na casa dele, que o devorador é um gafanhoto. Está lá em Joel 1,4, eu já falei para vocês. Então, eles preferem dar crédito a esses enganadores do que dar ouvido, não a mim, mas o Evangelho de Deus, o Evangelho, o único Evangelho que tem na Bíblia, que é de Romanos a Hebreu, a graça de Deus em Cristo, gente, que é o Evangelho único e mundial, do qual o apóstolo é Paulo. Entende, gente? Então, olha, eu vou falar para vocês aqui, eu vou mostrar aqui na Bíblia, de que nós, os gentios, nós não fizemos parte da primeira aliança, nós não fizemos parte da lei de Moisés, nós não somos de Jesus de Nazaré, tá? E que nós somos do Cristo ressuscitado, nós somos do Cristo espiritual, de Deus mesmo, como foi no início. Entende, gente? Então, olha, e nós fomos justificados pela graça de Deus. A graça de Deus, gente, é que foi tudo de graça. A única coisa que tu tem que fazer é ter fé no que ele está dizendo que fez, gente. Entendeu? Somente isso. Só isso. E aprender do Evangelho o que é o Espírito e o que é carne, e procurar andar no Espírito,
para que a tua carne viva desativada. Porque ele, na cruz, ele nos matou. Nós estamos crucificados juntamente com ele. Para quê? Para que esta carne, né? Para que essa carne morra para o pecado. O que nós temos é obra da carne. Onde aqui ensina, em Gálatas 5,17, que depois nós vamos para lá, diz como você amortecer os feitos da carne, que são obras da carne, que diz lá tudo direitinho como é que é. Mas a gente tem que ir explicando aos poucos, né? Para a gente poder sair do culto racional sabendo de algo, né? Porque só quem vai entender isso aqui, gente, são os filhos de Deus, tá? Ao contrário do que os cães gulosos pregam aí, e eles dizem que você vai para a igreja aceitar Jesus, né? Aqui em Efésios 1,4 diz isso aqui, ó. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então não é você que aceita Jesus, mano. O pastor quer mais um dizimista, macho. Para tu pegar o dinheiro da tua família e dar para ele todo mês. Ninguém aceita Jesus. Foi ele que nos escolheu, meu amado. Porque esse homem terreno, quem é pai desse homem terreno aqui, é o marido da minha mãe. O meu pai espiritual é pai do meu espírito, que é do seu espírito também. Se você for, isso aqui, olha, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. O evangélico, ele acha isso aqui uma heresia. Você dizer que não tem pecado, dizer que é santificado, purificado, porque ele quer que o cão guloso faça isso. Mas aqui está dizendo que na cruz Deus fez tudo isso por nós, que eu ainda vou mostrar isso aqui para vocês, né? Que nós, olha, eu vou só ler uma coisa para vocês aqui, olha, Efésios 1,3, olha só a diferença do que Deus fez por ti e a diferença que o cão guloso prega, olha. Efésios 1,3, olha, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões espirituais em Cristo Jesus. Tudo que for de bênção de Deus, cara, você já tem. Você tem que receber isso, né? E crer, e dizer amém, e dizer glória a Deus, e dizer eu recebo, e viver isso. Porque aí, a partir disso, tu vai ter o entendimento e isso vai passar a valer na tua vida, gente. Tudo no mundo que o cão guloso imagina que você tenha que fazer para ser uma bênção, ele já fez. Está atrasado o cão guloso. Que ele já fez, ó. Santa Ceia. Santa Ceia, para que é Santa Ceia? Não existe nem Santa Ceia. Ele diz que é para comunhão com Cristo. É uma bênção celestial. Está aqui, ó. Já teve. Tudo que você imaginar, meu amado. Tudo que você imaginar, olha. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Tudo que é bênção espiritual, meu amado. Tudo Deus já fez, meu amado. Tudo. Aí você, quando é que você recebe isso aqui? Quando tu crê, amado. Mas os evangélicos dizem que isso aqui é mentira. Olha, quando o teu filho, você não sabe disso não, mas você vai aprender agora. Quando o teu filho, o teu sobrinho, tá? Qualquer parente teu dizer bença pai, bença tio, você não pode dizer Deus te abençoe. Porque quando você diz Deus te abençoe, você está dizendo, você está negando a obra de Deus e você não está confessando a palavra, gente. Então, como é que eu devo falar? Deus te abençoou. Você está engrandecendo o nome de Deus, você está exaltando o nome de Deus,
né? E você está acreditando em Deus, gente. Confessando a palavra, gente. Confessa a palavra aqui está dizendo que você já está abençoado com toda sorte de bênção nas regiões espirituais em Cristo Jesus, gente. Então, olha, benção, Pai, Deus te abençoou. Confessa a palavra. Deus já te abençoou, meu amado. Deus já abençoou os teus filhos. Entende, gente? Então, é uma coisa simples, né, gente? É uma coisa simples. Mas você não sabe a importância que tem isso aqui. Quando você diz Deus te abençoe, você está dizendo que Ele não te abençoou ainda, né? Que Ele vai ter que vir de novo, vai ter que se revestir de carne, Ele vai ter que sofrer tudo de novo para fazer o que Ele já fez. Isso não vai acontecer, porque Ele não volta atrás no que Ele já fez. Entende, gente? Então, passando para lá, para onde eu disse que ia mostrar que nós não fazemos parte da primeira aliança, né? Que nós não somos de Jesus de Nazaré, que nós não, a lei de Moisés, nós estamos fora, toda a primeira aliança, eu vou ler para vocês agora, olha, Efésios 2:11, olha. Portanto, lembrai-vos de que outrora no outro tempo, né, gente? Outrora significa no outro tempo, noutras gerações, porque já está com mais de 2000 anos isso aqui. Então, quando Paulo escreveu isso aqui, gente, isso aqui não foi escrito ontem, né? Então, hoje, o meu entendimento, quando eu leio isso aqui, é outro. Eu não posso ter o mesmo entendimento aqui, dizendo agora, né? Então, ele está dizendo, portanto, lembrai-vos de que outrora, no outro tempo, noutras gerações, vós gentil na carne somos nós, né? Aqui ele está falando do homem terreno, né? Que nós somos nós. Então, gentios na carne, chamado incircuncisão por aqueles que se intitulam circunciso. Então, nós era chamado pelo o povo lá de Israel, os judeus, por incircunciso. Porque nós, essa incircuncisão, significa exatamente que nós não fazíamos parte do povo de Israel, do povo de Deus, do povo exclusivo de Deus. Que na lei de Moisés dizia que no 8º dia ele tinha que circuncidar. O cão guloso, ele prega a lei de Moisés, mas ele prega os 5 ou 6 pontos que mantém a roubalheira deles. Não vejo nenhum cão guloso desse circunciso. Circunciso era um corte no prepúcio, né? Que era dado, que era a marca do judeu, né? Que fazia parte do povo de Deus. Então, se o cão guloso prega a lei, os evangélicos, era para todos eles ser circuncidado. Porque eles estão em Jesus de Nazaré, estão pregando, estão na lei, querendo cumprir uma coisa que homem nenhum, ninguém pôde cumprir, que Deus teve que se revestir de carne, vir e habitar entre os homens para cumprir a lei e os profetas, e os cão gulosos botam um engano desse em vocês, gente, e vocês não conseguem entender isso. Sinceramente, viu? Olha, portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentil na carne, chamado incircuncisão. Já expliquei, por aqueles que se intitulam circunciso. Então, os circuncisos, os que tinham o corte no prepúcio, que tinha a marca, né? Tinha a marca, era só eles, o povo de Israel, gente. Só o povo de Israel. Então diz aqui, olha, circunciso na carne por mãos humanas. O próprio pai deles, quando eles nasciam, fazia isso. Todo tinha que fazer isso, porque se não fizesse, estava fora. Eles lá, os judeus, gente, a nação judaica. Então, olha, 12, continuando falando de nós, mostrando aqui que nós não fazemos parte
Nós não fazemos parte dessa macumba que está aí fora. Agora vocês não entendem, né? E vocês fazem parte, porque não querem vir para o evangelho da graça de Deus em Cristo, os incrédulos, né? Porque não aceitam, porque estão servindo a homem. Vocês só vão entender isso aqui, eu já falei, quando vocês começarem a servir a Deus. Vocês têm que sair da mão dos homens, vocês têm que deixar de ser escravo dos homens, vocês têm que deixar de fazer mandamentos e ordenanças, não pode isso, não pode aquilo, não pode vestir calça curta, não pode ir para a praia, não pode assistir televisão. Vocês vão na casa deles, que tudo isso eles podem e muito mais. Entende, gente? Vocês não podem nada, mas eles podem tudo. Acorda, gente. Então aqui no 12 diz assim, olha, naquele tempo, no tempo da lei, no tempo da primeira aliança, olha, naquele tempo estava sem Cristo, gente. Vocês estão vendo aqui o que eu expliquei para vocês? Nós estávamos no mundo sem Cristo, gente, os gentios. Nós não fazemos parte de nada da primeira aliança, minha gente. Isso aqui não é difícil de entender não, gente. O que está faltando é crença. Então, olha, naquele tempo estava sem Cristo, separado, olha. Separado, gente, olha. Separado da comunidade de Israel, gente. Quem era a comunidade de Israel, gente? Era a nação judaica, gente. Os judeus, os hebreus. Nós estávamos separados lá. Os gentios que tinha lá era escravo deles, gente. Era comprado por dinheiro. Entende, gente? Olha, 12, naquele tempo estava sem Cristo, separado das alianças, gente, olha. Separado da comunidade de Israel e estranho às alianças, gente. O que é uma coisa ser estranho, gente? Estranho é tu tá fora, gente. Você tá fora, você não faz parte. Você brasileiro, você não faz parte da comunidade dos Estados Unidos, gente, da Argentina. Você é estranho. Você não faz parte, você está fora. Olha, naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, gente. E estranho às alianças. Nós não fazemos parte da aliança. A aliança da promessa. Nós estava fora da aliança da promessa. E nós não tínhamos nem esperança, gente, no mundo. Nesse tempo, nós não tínhamos nem esperança. E nós vivíamos sem Deus no mundo. Desde o pecado de Adão, que a desobediência de Adão, já expliquei para vocês, desconciliou o mundo, gente. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo com Ele. Entende, gente? Então, olha, na primeira aliança, na lei de Moisés, nós estava fora, nós não fizemos parte. Está aqui, olha. É Efésios 2, a partir do 11. Aí, olha, já no 13, nós fomos achados, gente. Achado como? Pela graça de Deus em Cristo. Pela segunda aliança. Entende? Olha, 13, mas agora, na graça, agora no ministério do Espírito. Isso há 2000 anos atrás, né, que nós estamos enganados. Mas isso aqui já tem 2000 anos atrás que nós fazemos parte disso aqui, e por causa dos cães gulosos, por causa dos falsos profetas, por causa desses caras que não é nada, né? Foi enganado eu, foi enganado você, o teu pai, a tua mãe, a tua avó, o teu tio, teu tataravô, teteravô, quintalvô, a dezenas e dezenas de gerações, gente. Nossa, foi enganada até hoje. Entende, gente? Essa é a verdade, gente. Olha, aqui no 13 diz assim, olha, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes, está falando com quem aqui? Está falando com nós, está falando com os gentios. Olha, mas agora, na graça, na nova aliança,
no Novo Testamento, no Novo Pacto, no ministério do Espírito, na sã doutrina, no único evangelho pregado por Paulo, do qual é o nosso apóstolo. Entende, gente? Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes na lei estava longe, foste aproximado na graça, aproximado pelo sangue de Cristo, olha. 14, porque ele é a nossa paz. O cão guloso começa aí a macumba dele dizendo assim, olha, hoje nós estamos em guerra. Hoje nós estamos em guerra contra Satanás. Que é outra mentira também, que o Satanás é só deles. Que depois nós vamos chegar lá e eu vou dizer para vocês o que é Satanás, o que é demônio, que não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o que esses cão gulosos pregam aí. Nada a ver. Se tivesse a ver, Pedro era Satanás, que foi chamado de Satanás. Judas era o diabo. Então, gente, vocês vão pensando nisso aí, que futuramente eu vou explicar tudo isso aí para vocês, que é para desmascarar esses cães gulosos que estão aí, tá? Esses doutores. Então, olha, aqui no 14 diz assim, porque ele é a nossa paz. Cristo, Jesus, Deus é a nossa paz. O qual de ambos, dos dois, do povo judeu e do povo gentil, né, que aqui está falando espiritualmente, ele fez um, que é a Israel celestial. Então, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação, que estava no meio, a inimizade. Então, gente, ele, Deus, somente ele faz todas as coisas, gente. Vocês têm que sair da mentira e começar a crer e a viver naquele que habita em ti, né? E que pode todas as coisas. E sair da mão dos mentirosos que não podem nada, nem para eles, porque eles já estão condenados. Entende? Eles têm muito, mas ao mesmo tempo não tem nada. Porque nós nem trouxemos nada para cá e nem nada daqui nós vamos levar, gente. Entende? A nossa riqueza está em Cristo. Creia nisso, gente. Então, olha, continuando aqui, ele fala no 15, olha. Aqui eu expliquei para vocês que a antiga aliança, a lei de Moisés, a lei e os profetas duraram até João. Então, eu já mostrei para vocês aqui que nós não participamos da primeira aliança, que nós não fazemos parte da comunidade de Israel, que nós não fazemos parte da lei de Moisés, nós não somos de Jesus de Nazaré, e agora eu vou mostrar para vocês aqui na Bíblia, no Evangelho da Graça de Deus em Cristo, lá no Antigo Testamento, vocês não acham isso aqui não, viu? Vocês não vão achar isso aqui não. Vocês vão achar lá condenação e morte, que é a lei de Moisés, que é onde vocês estão, morrendo aos poucos, a cada dia. Então, olha, aqui eu vou provar para vocês na Bíblia, Efésios 2,15, que a antiga aliança, o Antigo Testamento, tá? Ele foi abolido. O Antigo Testamento você pode ler para você explicar, como eu leio aqui, mas não para aplicar, não para viver, porque isso daqui é passado e você lê para explicar o presente e para explicar o que foi a importância do cumprimento da antiga aliança, porque sem o cumprimento da antiga aliança, né, que não foi pelo cão guloso, não seria estabelecida a graça de Deus em Cristo, o Novo Testamento, tá? Porque o Novo Testamento só teve validade por causa da morte do testador do primeiro testamento, que foi Jesus de Nazaré.
um testamento só tem validade, viu, cão guloso? Quando o testador morre, que vocês dizem que Mateus, Marcos, Lucas e João é Novo Testamento. Mentiroso. O Novo Testamento é a partir de Romanos, porque em Mateus, Marcos, Lucas e João, o testador está vivo. Então, continuando aqui, olha, Efésios 2,15, aboliu na sua carne, como era o nome da carne de quem aboliu a antiga aliança? Jesus de Nazaré. Então, através do sacrifício, através de tudo que ele passou, que o cão guloso não quer passar, nada, através desse sofrimento, né, a lei de Moisés chegou ao fim e o Cristo ressuscitado, ele aboliu a lei aboliu a lei. O fim da lei é Cristo. A lei, gente, quando você fala na lei de Moisés, é todo o Antigo Testamento, gente. Você vê que lá em Lucas 16:16 a lei e os profetas duraram até João. Então Jesus de Nazaré veio no cumprimento da lei do profeta. Isso aí até uma criancinha ainda na mamadeira, ele entende isso aqui. Vocês não entendem isso aqui porque vocês não discernem as coisas de Deus. Vocês só discernem as coisas dos cães gulosos. Porque vocês vão para lá com interesse, gente. E no fim vocês fazem perder. Porque lá você não consegue nada lá. Você dizer que chegou lá com dor de cabeça e dizer que passou a dor de cabeça, isso é engano. Isso é o espírito do engano que o próprio Deus enviou para vocês, porque vocês estão dando crédito à mentira e não dão crédito à verdade. Entende? Então, vocês dizem que eu era pobre, agora eu tenho 10 carros. Não, eu estava roubando, né? Era pobre e tem 10 carros, porque o cão guloso orou, foi? Isso é brincadeira, Márcio. Isso é brincadeira. Olha, aqui em Efésios, que eu já vou terminar, em Efésios 2,15, olha, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança. O que era mandamentos na forma de ordenança, gente? Toda a lei de Moisés. Toda a lei de Moisés, todo o Antigo Testamento. E aí diz na frente, olha, para que dos dois povos criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então, e aqui continua, olha, porque Deus, ele fez tudo completo, gente. Então aqui, olha, aqui nós estávamos separados de Deus, ele nos alcançou. Aqui no 15, aquilo que era maldição para o homem, né, gente? Aquilo que era maldição para o homem, ele cumpriu para nos livrar, né, da maldição. Então, ele cumpriu e ele aboliu para que dos dois povos criasse um, fazendo em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Entende, gente? Por causa do sangue de Jesus, por causa do sofrimento de Jesus, aconteceu tudo isso aqui. Vocês precisam crer, gente. Precisam crer e entender que o único que pode algo é Deus. Não é Maria, não é João, não é Padim, não é nada disso, gente. Só existe um que morreu e no terceiro dia ressuscitou. E que vocês, por servir aos cães gulosos, todo primeiro domingo de cada mês, vocês dizem que isso aqui é mentira, que ele não ressuscitou, e vocês anunciam a morte dele. Que cegueira, viu, irmão? Que cegueira. Então aqui no 16 ele disse, olha, e reconciliasse ambos em um só corpo, gente, com Deus.
O que é esse ambos em um só corpo? A sua igreja, gente. A sua igreja que somos nós. Nós somos o corpo de Deus, gente. Nós somos templo e morada do Espírito Santo, amado. Nós não somos pouca coisa, não. Enquanto o cão guloso está te chamando de ladrão, a palavra aqui diz que tu é filho e que tu é herdeiro. E que tudo que há no mundo é teu também, porque tu é herdeiro, tu é filho e herdeiro. Então, gente, você é herdeiro do dono do mundo e fica levando nome de ladrão, dizendo que se Jesus voltar, tu vai ficar. Se tu for para a igreja, o cara pergunta se tu quer aceitar Jesus. Se tu aceitar, tu volta para casa sem ele. Quando aqui diz que ele já te escolheu desde antes da fundação do mundo, e ele fica com raiva de você porque você não aceitou Jesus e ele não tem mais um dízimo. Aceitar Jesus, meu amado. Ninguém aceita Jesus, foi ele que nos aceitou, gente. Foi ele que nos escolheu. Nós não temos esse poder de aceitar Jesus, não. Você não tem poder nem de crer nele, gente. Que se você não for dele, se você não for um eleito dele, você não vai crer nunca. Viu? Fique sabendo desse e procura logo fazer os testes aí, porque se você não entender isso aqui de jeito nenhum. Então aqui no 16 ele diz, olha, e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela o quê? Pela cruz. Na cruz ele destruiu a inimizade. A inimizade era o que nos separava de Deus, gente. E ele nos reconciliou com ele e nos fez um novo homem. E fez a paz. Não tem guerra, só tem guerra lá na igreja do cão guloso. Porque lá é a igreja dele, né? Então lá pode ter tudo. Lá pode ter macumba, né? Lá pode ter guerra. Lá pode ter tudo. Porque a igreja dele, ele só não tem Cristo. E se vocês acompanharem a ele, vocês também não têm Cristo. Porque Cristo, gente, Cristo está nas cartas de Paulo. Está no Evangelho da Graça de Deus. E lá não prega. Lá prega fermento, né? Porque eles querem continuar o engano deles, aí ele já está levedando a massa, que é um pouco de fermento, leveda toda a massa, que eu já expliquei para vocês o que é. É misturar a lei com a graça, que é igual a uma desgraça. Entende? Então eles já estão fazendo isso para continuar vocês como escravo. Entende? E eles continuando fazendo parte, sendo teu sócio no teu salário, e na tua casa cortando luz, faltando água, faltando feijão, arroz, macarrão, entende? E eles lá não falta nada, porque não são poucos, né, os que eles enganam, e que por vocês não dá crédito ao Evangelho da graça de Deus em Cristo, vocês estão separados de Deus. E Deus envia o espírito do engano para vocês como castigo, porque vocês não dão crédito à palavra e vocês dão crédito à mentira. Entende? Tá tudo isso aqui. Só não tem aqui campanha de libertação, porque aqui diz que Cristo, ele já nos libertou. Entendeu, gente? Então, isso é muito sério, gente. Isso é muito sério, que vocês precisam acordar, né? Então, ele diz aqui no 17, ó, e vindo, evangelizou paz a vós outros, nós, que estava longe, tá vendo, ó? Nós estamos em paz, gente. Nós estamos em paz. Crê nisso, amado. Olha, e vindo, evangelizou paz a vós outros, que estava longe. Quem é que estava longe? Nós. Que estava longe, e paz também ao que estavam perto, gente, aos judeus. E aqui, olha, no 18 ele diz assim, porque por ele, por Cristo ressuscitado, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Aí você vai para a tua igreja para pedir a oração para o pastor, gente, para pedir para o cara ungir a tua chave do teu carro, né? Tu trabalhou, comprou o carro,
Deus permitiu que tu comprasse o carro, tu, em vez de agradecer a Deus, vai pedir pro cão guloso ungir o carro. Eita, que sabedoria, amado. Então aqui diz, olha, porque por ele, ambos, todos nós, temos acesso ao Pai em um Espírito, gente. O Espírito dele que habita em nós. Você não precisa estar pedindo nada para cão guloso. Você tem acesso direto ao Pai, gente. Você tem acesso ao teu Pai. Quando você crê que Ele é teu Pai, e não ficar procurando fazer retorno com alguém, botando intercessor para que vá falar com Ele, para depois traga o recado para tu, para dizer para tu se Ele vai fazer, se não vai fazer, gente. Você tem acesso direto a Ele, está aqui, olha. É Efésios 2,18, olha. Porque por Ele ambos temos acesso ao Pai, gente, em um Espírito. Assim já não sois estrangeiro e peregrino, mas concidadão dos santos, gente, que é a Israel celestial, e sois da família de Deus. Olha aí, meu amado, tu é da família de Deus e não sabia? Oh, meu amado, e da família de Deus bem próxima, viu? Você é filho e herdeiro. E aqui no 20 ele diz aqui, ó, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, gente. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Nós somos a casa de Deus, gente. Nós somos a morada de Deus. Você entende? Então, eu queria agradecer mais uma vez, né,